Deus seja louvado por sua presença. Um feliz sábado aos que estão nos acompanhando também em casa, através da internet. Estava assistindo ali na sala do pastor Márcio e vendo os comentários. Deus seja louvado, que a presença de Deus esteja com você também. Quero agradecer muito o convite que foi feito pelo pastor Elbio, mas recebido com muito carinho pelo pastor Márcio e pela liderança da igreja. Eu tenho orado por essa semana, pedido a Deus que de maneira muito clara seja uma semana poderosa em nossa vida, nesse recomeço dos cultos presenciais, e que a palavra de Deus fale poderosamente ao nosso coração. Nós conhecemos essa semana como uma semana de oração, então eu queria combinar com vocês de torná-la realmente uma semana de oração. O pastor falou que nós vamos ter motivos diários de oração. E eu queria combinar com você de, ao longo do dia, separar 3 momentos para você colocar o teu celular aí para despertar, para você lembrar e de maneira mais intensa orar durante essa semana. Então, marca no teu celular 3 horários que durante o dia você possa estar voltando os teus pensamentos a Deus em oração. Então, primeiro convite da semana, para que durante essa semana, em 3 horários ao longo do dia, nós possamos estar conectados. E cada um vai encontrando o seu horário, vai marcando o seu horário na agenda. Segundo convite, entre hoje e o próximo sábado, eu queria desafiá-lo a planejar um dia de jejum. Um dia em que você vai estar de maneira mais intensa buscando a Deus, de maneira mais intensa pedindo a presença dEle em sua vida. Então, alguns podem programar para segunda, ou para quarta, ou para sexta, ou para o próximo sábado, de forma que ao longo da semana você planeje um momento durante a semana para estarmos mais ligados a Deus. Eu lembro com muito carinho das semanas de oração da minha infância, e eu vou confessar para vocês que o que mais me marcou não foi o que eu ouvi, eu não lembro muito do que eu ouvi, mas esses momentos de buscar a Deus de maneira mais intensa marcaram profundamente a minha infância. Então eu queria convidá-lo a, durante a semana, dizer: Santo Deus, eu queria que essa semana realmente fosse um marco na minha vida. E para isso, não depende tanto de quem vai pregar, mas das minhas atitudes durante a semana. Então, durante a semana, 3 momentos ao longo do dia para estar em oração, e um dia ao longo da semana para você, de maneira mais intensa, buscar a Deus e marcar um dia de jejum, pedir a Deus por tudo que estamos vivendo, por nossa vida, que ao longo da semana Deus fale ao nosso coração. Peça pelo pregador para que Deus use, que a palavra de Deus, ao ser aberta, fale ao nosso coração de maneira clara e poderosa. Eu trago o abraço do pastor Ayrton. Ele me ligou ontem e disse: olha, esse colégio me marcou profundamente, a vida da minha família, a vida do meu pai. Então, leve o meu abraço para a comunidade, estou transmitindo o abraço dele. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o verso áureo da semana de oração. Então, tudo que vamos falar durante essa semana vai girar em torno de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Antes de lermos, eu quero convidá-lo a mais uma vez fechar os olhos para fazermos uma oração. Vamos orar? Querido Pai, eu te louvo porque estamos retomando as atividades presenciais na igreja, e a igreja decidiu com uma semana de oração, reiniciar com a semana de oração. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que de maneira muito clara e poderosa, o Senhor fale ao nosso coração ao longo da semana. Nós que estamos aqui, as pessoas que estão assistindo à transmissão, que o Teu Santo Espírito, que não conhece distanciamento, Ele venha unir-nos através da Tua palavra. E que ao longo da semana a Tua presença renove a nossa vida e nos prepare a cada dia, para o Teu breve retorno. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo que vamos falar durante a semana vai girar em torno dessas 3 palavras. Sejam firmes. O que eu posso fazer para ter uma vida espiritual firme? Sejam constantes. Eu acho que esse é um dos nossos maiores problemas. Nós somos muito bons de começar, nós temos dificuldade de manter uma constância na vida espiritual. O que podemos fazer para ter uma vida espiritual constante? E a terceira coisa é: sejam abundantes.
O que podemos fazer, como a Bíblia nos ajuda a ter uma vida de entrega abundante e completa. E aí ele termina com a promessa, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Mas hoje, esse é a base de tudo que vamos estudar durante a semana, mas hoje eu quero começar com um testemunho. E esse testemunho é como que o resumo de tudo que vamos ouvir durante a semana. Alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de ir fazer um movimento na área de mordomia cristã na África, num país chamado Moçambique. E essa foi uma viagem que me marcou de maneira tão profunda, e eu queria partilhá-la com vocês, porque tudo que vamos falar durante a semana vai girar em torno do que eu aprendi com os nossos irmãos em Moçambique. Eu fui convidado para dar aulas para os pastores do país, e eu confesso que não conhecia muito sobre o país. E comecei a pesquisar sobre como era o país e descobri que 60% da população, ou seja, 15 milhões de pessoas, vivem no que se chama de extrema pobreza. São pessoas que, ao longo da vida, correm o risco de morrer por fome. E quando eu comecei a ver a situação do país, e quando eu comecei a ver, aqui são algumas fotos que eu trouxe de lá, eu comecei a pensar, meu Deus, eu não posso ir para um país como esse, levar PowerPoint, levar sermão, levar palestras. Eu preciso ajudar, de alguma maneira eu preciso ajudar. E Deus começou a colocar no meu coração a ideia de levar um container com roupa, com material escolar, com bíblias. Por questão de segurança alimentar, eu não poderia levar comida no container, mas eu comecei a sonhar em levar um container. E Deus foi guiando as coisas de maneira tão grande que eu tive contato com o cônsul de Moçambique, que mora aqui no Brasil, e ele me disse, olha pastor, eu lhe desaconselho a levar um container. Há muita questão envolvida de autorizações para retirar o container, então eu vou te dar um conselho. Consiga recursos, leve esse recurso em dólares, e lá você vai conseguir ajudar as pessoas, mas o container vai ser bem difícil. E eu comecei a contactar alguns amigos, algumas pessoas da família, e eles foram me ajudando com doações, e Deus me deu a honra de que algumas famílias acreditassem no projeto, e eu consegui 70 mil reais para levar. A moeda deles se chama metical, e cada real vale 16 vezes mais do que o metical. Então, eu tinha 70 mil reais vezes 16. Então, era um bom valor. E eu comecei a me organizar para a viagem. E exatamente uns 20 dias antes da viagem, houve uma mudança na questão de documentação para entrar no país. Eu tinha o passaporte, porque até aquele momento só precisava do passaporte para entrar no país, mas mudou as regras e agora eu precisava do visto. Eu só poderia entrar no país se tivesse o visto. E aí eu fiquei aflito, estava próximo da viagem, entrei em contato com a embaixada de Moçambique, em Brasília. Nesse momento, nesse período, eu ainda morava em Recife e enviei toda a documentação com o passaporte para lá. E todos os dias eu ligava, olha, eu preciso urgente desse passaporte, dessa resposta com o visto, porque está chegando a viagem, tudo já pronto, a passagem comprada. Faltando uns 5 dias para a viagem, a pessoa disse assim, olha, nós acabamos de enviar o passaporte para você por Sedex. E naquele dia o correio entrou em greve. E agora eu não tinha nem o passaporte e nem o visto. E fiquei aflito, o que fazer agora? Se você quiser conhecer alguém do correio, me procure. Eu conheço quem você imaginar. Liguei para distribuição regional, distribuição estadual. E eles disseram, olha, nós não temos ideia de como fazer esse documento chegar a você. E faltando um dia para a viagem, eu percebi que eu não tinha como. Agora, eu não poderia nem entrar no voo, porque sem o passaporte eu não poderia entrar no voo. O voo era Recife, São Paulo, Joanesburgo, na África do Sul, Joanesburgo, a cidade de Beira, em Moçambique. E eu percebi que só tinha uma saída. Eu deveria ir na Polícia Federal, conseguir um passaporte de emergência. Passaporte de emergência no Brasil, ele é dado em 3 circunstâncias. Primeiro, se alguém da sua família morreu nesse país, não era o meu caso. Segundo, se você provar que se não fizer a viagem, corre risco de emprego, não era o meu caso.
Terceiro, se eu provar que estou levando ajuda humanitária para o país. E aí eu encaixava, eu tinha um documento da ADRA dizendo que eu estaria levando ajuda humanitária para lá. E eu fui na Polícia Federal no aeroporto um dia antes da viagem. Eles haviam já terminado, eles tinham um período de atendimento para esse assunto de passaporte de emergência e não estavam mais atendendo. Minha viagem era no outro dia, às 10 horas da manhã. 7 horas da manhã, quando abriu a Polícia Federal, eu fui, já com mala, com tudo, e eu disse para o superintendente lá que atendia nessa área, eu disse assim, olha, eu estou com um problema. Eu estou indo para Moçambique, estou levando ajuda humanitária, tenho toda a documentação, meu passaporte, ele foi extraviado com essa greve, e eu preciso de um passaporte de emergência para ir para a África do Sul, na África do Sul procurar a embaixada de Moçambique para conseguir o visto para entrar em Moçambique, mas eu preciso pelo menos do passaporte de emergência. E ele olhou a documentação e disse assim, mas você não tem problema, porque você tem toda a documentação, quando é a sua viagem? Eu disse, minha viagem é agora, 10 horas da manhã. Ele disse assim, agora você tem um problema. Porque você sabe que o passaporte ele é dado com entre 24 e 48 horas. Eu disse assim, esse é o meu problema, eu preciso do meu passaporte em 30 minutos para poder embarcar. Ele perguntou, mas quem é você? O que é que você vai fazer lá? E eu abri minha carteira, mostrei para ele a minha credencial de pastor, disse, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estou indo para pregar lá em algumas igrejas, estou indo para dar aula para os pastores, mas também para levar ajuda humanitária. E ele disse assim, então espera um pouquinho aqui. Me levou para uma sala do lado e disse assim para a atendente, olha, para tudo que você está fazendo aí, porque esse rapaz precisa do passaporte de emergência em 30 minutos. Ela olhou e disse, chefe, em 30 minutos? Ele disse, em 30 minutos. E eu fui para outra sala, com 30 minutos ele me chamou de volta à sala dele e disse assim, pastor, aqui está seu passaporte de emergência. E ele disse assim, você sabe por que o seu passaporte saiu tão rápido? E eu disse, não. E ele disse, porque minha mãe é adventista do sétimo dia. Eu não sou adventista, mas minha mãe é, meus irmãos, meus sobrinhos. E desde a infância, minha mãe me ensina que essa é uma igreja séria. Desde a infância, eu ouço minha mãe ser eleita para a diretora de Dorcas da igreja dela. Então eu sei que o que você está indo fazer nesse país é sério, porque essa igreja eu aprendi desde pequeno que é uma igreja séria. Então eu estou te dando o passaporte não para você, porque eu não lhe conheço. Eu estou dando ao passaporte ao que você representa, ao que você está indo fazer. E disse, olha, todas da minha família são adventistas. Eu perguntei, e você, o que falta para o senhor ser adventista? E ele disse assim, falta pouco, mas vai embora que já está dando a hora do seu voo. E eu anotei o nome da família dele, o nome da mãe dele. E quando eu retornei da viagem, uma das primeiras igrejas que eu preguei em Recife, foi na igreja da mãe dele. Eu liguei para a irmã, localizei a irmã dele, disse assim, olha, contei toda a história, e eu disse, eu queria fazer uma surpresa para sua mãe. E ela disse, pastor, minha mãe tem 82 anos, mas tem um coração bom, pode vir. E eu fui pregar, contei toda a história que eu vou contar agora para vocês. E ao final eu disse assim, irmãos, eu só pude fazer essa viagem porque um homem possibilitou eu ter um passaporte e ele deu esse passaporte não para mim. Ele deu esse passaporte para a mãe dele. E eu queria chamar aqui a irmã Maria. E lá vem do fundo da igreja a irmã Maria chorando. E eu disse, irmã Maria, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu entendi porque o meu passaporte foi extraviado. Meus irmãos, quando eu saí de Recife e desembarquei em São Paulo, minha esposa me ligou, emocionada, dizendo assim, o correio acabou de entregar o passaporte aqui em casa. Por 2 horas, eu tive que pedir aquele passaporte. E eu disse, irmã Maria, deixa eu te dizer por que o meu passaporte extraviou. Deixa eu te dizer por que eu fui na Polícia Federal. Porque Deus queria me unir à Senhora pela salvação do seu filho. Então eu quero dizer uma coisa, talvez para alguns pais que estão aflitos por algum filho que está longe. Deus está mais interessado no retorno do teu filho do que você. Se Deus tiver que permitir que o passaporte de um pastor se extravie para ele encontrar teu filho e ajudar no caminho de retorno para casa, ele vai fazer. E desde aquele tempo eu estou orando por ele, ele já aposentou da Polícia Federal, mas eu tenho clamado e orado, e algumas vezes quando vou a Recife levando materiais, porque Deus me colocou no caminho dele para ajudar aquela mãe a trazer aquele filho de volta para casa. E agora com o passaporte eu pude ir, consegui o visto, e entrei por esse aeroporto da cidade de Beira, que é a segunda maior cidade do país. Cheguei, depois de 18 horas de voo, eu cheguei
nesse aeroporto, umas 3 horas da tarde, porque às 6h30 já tinha o primeiro encontro com os pastores. Homens de Deus, homens incríveis. Alguns deles têm 48 igrejas no distrito. Nenhum deles possui carro. É impossível para uma pessoa comum em Moçambique possuir um carro. E eles vão de bicicleta. Há 10 anos atrás, um empresário do Brasil doou uma moto para cada pastor de Moçambique. E alguns deles ainda têm essa moto de 10 anos atrás, só o pedaço da moto. Mas homens extraordinários. E eu, durante a manhã inteira, dava aula para eles, à tarde fazia a distribuição da ajuda humanitária, e à noite eu pregava. E no sábado pela manhã fui pregar nessa igreja, a Igreja Central de Beira. Uma igreja grande, bonita, simples, mas uma igreja incrível. Eles chegam na igreja às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. E as pessoas que estão 8 horas da manhã é a mesma quantidade que está na hora do culto, 11 horas. Eles chegam no horário e me levaram para a sala pastoral. E o ancião pegou o microfone e disse assim: irmãos, agora eu quero apresentar para vocês um casal de namorados aqui da igreja. Eu digo: olha, vai acontecer alguma coisa. Eu fui lá tirar foto. E ele chamou o rapaz e a moça e disse assim: olha, eles estão aqui não é para casar, não é para noivar, eles vão começar a namorar e estão aqui para pedir autorização da igreja. Eu digo: que história é essa? Aí chamou o pai e a mãe e disse assim: pai e a mãe do menino, você autoriza esse namoro? Autorizamos. Pai e a mãe da menina, autoriza o namoro? Autorizamos. Igreja, vocês autorizam o namoro? Aí a igreja levantou a mão dizendo: autorizamos. E ele começou uma fala dizendo que era um namoro cristão, que o namoro cristão tinha hora, que o namoro cristão tinha lugar, que o namoro cristão deveria dar um testemunho para as pessoas de fora. E eu tirando fotos e com o olho arregalado assim, assustado. Quando voltei para a salinha pastoral, uma senhora disse: pastor, o senhor está com o olho assim arregalado, está meio assustado? Ele disse assim: que coisa linda, os jovens vão para a igreja para pedir autorização aos pais. Aí ele perguntou: e como é no Brasil? Aí eu disse: ô meu irmão, pula essa pergunta. Pula essa pergunta. E eu vi a seriedade dele. É claro que eu não acho que é cultural, não tem que reproduzir aqui. Mas esse pensamento de dizer assim: eu quero que o meu pai e minha mãe participem, eu quero que eles aprovem, eu quero que eles estejam envolvidos, é claro que é benéfico para eles. Quando terminou essa parte, eles começaram a cantar. E eu não tenho palavras para descrever esse povo cantando. Não tenho palavras. Eu chorei várias vezes ouvindo eles cantarem as músicas do Inário. Várias vezes eu chorei. Porque eles não cantam daqui, eles cantam daqui. Imagine uma mãe que tem 6 filhos e que conseguiu manter os 6 vivos durante a semana. E ela vai para a igreja para dizer: eu te louvo, Senhor. É inimaginável para eles, na hora do louvor, alguém está olhando no celular ou alguém está mascando chiclete. É inimaginável. A hora do louvor é a hora de você dizer: eu estou vivo, eu estou vivo. E eles cantaram, e cantava a igreja toda, e entrava um coral de crianças, e entrava um coral de homens. Lá todo mundo faz parte do coral. Lá o teste do coral é o seguinte: você respira, respira aí para eu ver. Pronto, já faz parte do coral. Esse é o teste. Todos, e tem coral de criança, de adulto, de juvenil, de homem, de mulher, de dorcas, a igreja toda. E quando eles começaram a cantar, quando me deram o tempo para o sermão, faltavam 15 minutos para meio-dia. Eu pensei: estou frito, porque se for como no Brasil, tem que pregar em 15 minutos, porque meio-dia as pessoas vão querer ir para casa. E eu me esforcei. Naquele país, eles têm 46 dialetos, e ali na igreja tinham pessoas de 3 línguas diferentes. Então eu tinha que falar um pouco mais lento para que alguém traduzisse ali para um dialeto, para o inglês. E quando eu terminei era 12h30. E eu pensei: as pessoas não devem estar desesperadas aí. O ancião me chamou para a salinha pastoral, fizeram 2 orações, e quando eu saí a igreja estava toda sentada. E eu perguntei: mas ninguém saiu? Ele disse: não, pastor, aqui a gente só sai quando o pregador está na porta. E aí eu fui à porta. Feliz sábado, e me abraçava, e abraçava, e feliz sábado, seja bem-vindo. Quando o último saiu, todo mundo voltou. Eu perguntei: o que foi que aconteceu? Ele disse assim: pastor, agora é o ensaio do coral. Vamos ensaiar aqui o coral, vai ter uma reunião ali para homens e tal. Ensaiaram ali uns 30 minutos, e ele disse: pastor, agora é a hora do almoço. E aí eu vi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida.
todas as igrejas que eu visitei lá, eles têm um lugar atrás da igreja que eles constroem de palha, de lata, de madeira. Nessa igreja, como era uma igreja grande, eles conseguiram um lugar de zinco, tipo uma quadra, e todos os sábados eles almoçam juntos. E eu vi uma das coisas mais lindas da minha vida. Dezenas de pessoas sentadas no chão, abrindo sacolas, tirando sua comida. E uma senhora me disse: pastor, nós almoçamos juntos aqui no sábado, não é como vocês no Brasil, para fazer junta panelas, não. Nós almoçamos juntos no sábado para que ninguém passe fome no sábado. Então funciona assim: se 100 trouxeram comida, a comida é dividida para os 300, mas ninguém passa fome no sábado. E eu vi várias pessoas com um pratinho ali vazio, encostando aqui. Esse aqui colocava um pouquinho de arroz, esse aqui colocava um pouquinho de verdura, esse aqui colocava um pouquinho de feijão. Ele disse: pastor, ninguém passa fome no sábado. Algumas dessas famílias aqui, a única refeição digna que eles tomam durante toda a semana é a do sábado. Por isso que nós precisamos estar juntos como igreja. Por isso que nós precisamos cuidar um do outro. E não é como no Brasil, eu percebi isso, que às vezes na comunidade, quando tem alguém passando necessidade, a gente só sabe quando morre. Não, lá todo mundo sabe. Está passando necessidade, esse aqui não tem comida, ele não tem problema, ele encosta o pratinho vazio e um compartilha com o outro. Eu estava muito cansado, extremamente cansado, e quando terminou o almoço eu perguntei: e agora? Ele disse assim: agora o senhor volta para pregar de novo. Toda a igreja que estava de manhã estava à tarde. Isso aqui é uma foto da tarde. Isso aqui é uma foto da tarde. As pessoas, toda a igreja da manhã estava à tarde. E aquele relógio lá no fundo não dá para ver, mas era já 6:30 da tarde. E eu disse: meu irmão, eu não aguento mais. Eu estou extremamente cansado, 18 horas de viagem. Ele disse: não, pastor, então fica tranquilo, vai descansar. E eu disse: e vocês? Agora é o ensaio do coral dos homens e o ensaio do coral das mulheres. É agora. Eles ficaram até 8 horas da noite na igreja. E não era porque era um sábado especial, esse é o sábado deles. Quando eu fui visitá-los em casa, eu percebi por quê. A casa não tem internet, a casa não tem paredes seguras. Então o melhor lugar para eles estarem é a casa de Deus. Ali eu entendi, quando a Bíblia diz: os passarinhos têm os seus ninhos, mas o lugar que eu gosto de estar é no templo do Senhor. Então venha à igreja, venha à igreja. É claro que há pessoas que precisam estar em casa. É claro, por tudo que estamos vivendo, precisam por segurança, por vários motivos, mas se não for esse o motivo, venha à igreja. Venha adorar a Deus, esteja na igreja, participe da igreja. Eles têm uma paixão pela igreja. Eles têm uma paixão por estar na igreja que me impactou profundamente. E depois eu fui visitá-los. Esse aqui é um vídeo, se você puder dar um play aí. E eu fui visitá-los para saber as necessidades. Eu tinha os recursos, mas precisava saber o que eles precisavam. E aí eu fui ensinar a malandragem brasileira, de tocar e bater, para as crianças lá. O que não presta, aprende rapidinho, né? Muito bem. Sim. E aí, visitando, eu percebi a necessidade de comida. Eu não tenho palavras para descrever algumas cenas que eu vi, alguns lugares que eu entrei, alguns cheiros que eu senti. A grande questão é o tamanho das famílias, é muito, muito grande. É muito comum famílias com 12 filhos, com 10 filhos. Isso dificulta. Aqui todos são irmãos, ó, todos irmãos. 2 desses aí nasceram no mesmo ano, para você ter ideia. E aí nós começamos a cadastrar 200 famílias para dar comida, mas não poderia ser uma cesta básica dessa do supermercado, porque uma cesta básica dessa do supermercado, numa família de 14 pessoas, não dura meia hora. Então nós fizemos uma grande quantidade de comida para 200 famílias. O critério eram as pessoas que viviam em uma situação mais difícil. E lá
são viúvas, pessoas que têm necessidades especiais, órfãos, há muitos órfãos, muitos órfãos. E nós compramos uma cesta básica, cada cesta básica tinha 25 quilos de arroz, 25 quilos de uma farinha de milho que eles usam muito, 10 litros de óleo, 10 quilos de feijão. Então, fomos comprando e montando a cesta básica e para distribuir para as famílias. E essa batata eles usam muito e compramos lá uma grande quantidade. Para vocês terem uma ideia, os grandes lugares onde comprávamos comida tinham homens com armas na porta, com medo dos saques. O caminhão que nós alugamos para deslocar a comida foi saqueado. Eles levaram algumas caixas de óleo. E essa era a irmã mais incrível que eu já conheci na vida. Toda a igreja lá tem uma mulher que eles chamam de mama. É aquela mãezona da igreja, que cuida para tentar fazer com que ninguém passe fome. E essa era a mama da igreja que eu estava. Esse aí também é um vídeo. Ela explicando como foi essas cestas básicas. Básicas já temos aqui prontas. Prontas, já temos 37 básicas prontas. Assim esperamos do transporte para irmos entregar para as pessoas necessitadas. Já vamos entregar hoje? Hoje sim, vamos começar hoje, depois amanhã vamos terminar. E o que tem em cada cesta básica, irmã? Cada cesta básica tem muita coisa. Temos 25 de arroz, quilo, e 25 quilos de farinha, 5 quilos de açúcar, 4 quilos de feijão, 2 barras de sabão e 5 litros de óleo, etc. E o que a senhora acha que essa comida vai levar para as pessoas? Esta comida não só para alimentar eles a saciar, esta forma que nós fizemos assim é para evangelizarmos, para aquelas pessoas saberem de que há um Deus verdadeiro, para que um dia reconheçam escolher seu Deus como Salvador. Amém. Obrigado. Essa é uma das irmãs mais queridas e carinhosas dessa igreja. Por isso é chamada de mama. Deus te abençoe, irmã. Sim, obrigado. Deixa-me falar o meu nome. O meu nome chamo-me Belita Mwazambo, mas por ser uma mãe que sempre estou aqui na igreja, toda a gente, homens, mulheres, crianças, me sou de Mamã Mwazambo. Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Mamã Mwazambo. Uma mulher incrível. E você ouviu ela dizendo para que era a comida? Evangelizar. Eles só pensam nisso, eu já vou explicar para vocês por quê. Eles vivem em torno disso. E fomos distribuir as comidas, não tenho palavras para descrever esses abraços de pessoas que não tinham o que dar para os filhos e chegou comida. E no último dia nós íamos entregar as últimas 80 cestas básicas para as pessoas virem buscar na igreja. Nós fomos levar nas casas para pessoas que não tinham condições de pegar, mas 80 famílias que tinham uma carroça, que tinham uma maneira de vir buscar na igreja, nós pedimos para elas virem para a igreja. Mas no dia apareceram 120 no lugar de 80. E eu tive que reuni-las e dizer, olha, infelizmente nós não temos como dar para todos. Nós vamos seguir o critério do cadastro que fizemos. Nós não temos como agora dividir. Então, infelizmente, quem não está no cadastro não vai receber. E aí vem a segunda maior lição da minha vida. Algumas dessas mulheres aqui estavam cadastradas, viúvas, disseram, pastor, fica tranquilo. Eu pego o arroz, ela pega a farinha. Eu pego o açúcar, ela pega o feijão. Mas ninguém vai sair sem nada. E eles mesmos dividiram e ninguém saiu sem nada naquele dia. Imagina você ter pouco e mesmo o pouco que tem, você ter capacidade de compartilhar com alguém. Todos os dias eu mandava uma foto para minha esposa ali da refeição. Comidas, a maioria eu não conhecia, nunca tinha comido, mas vou dizer para vocês, poucas vezes na minha vida comi uma comida tão deliciosa, simples, mas extremamente deliciosa. E um dos amigos disse assim, pastor, eu não vou lhe dar dinheiro para levar. Eu vou comprar flautas. Eu toco flauta e ele disse assim, pastor, eu vou lhe dar flauta e você vai lá levar flautas para ensinar as crianças. E eu levei uma mala cheia de flautas boas da Yamaha. Mas quando eu estava de viagem, eu pensei, meu Deus, não devia ter trazido essas flautas. Não tem como eu ensinar flauta para crianças em poucos dias, só vai servir de brinquedo para elas. Mas Deus sabia por que eu estava levando flautas. 15 anos antes,
Um missionário passou por lá, passou um bom tempo e ensinou para esse jovem a tocar flauta e teclado. E quando o missionário foi embora, deixou com ele 3 flautas usadas. E toda semana ele ensina flauta para as crianças, empresta a flauta uma semana para um, aí pega para emprestar para outro, aí pegava para emprestar para outro. Ele já tinha um professor, ele só não tinha as flautas. E aí é um vídeo também da entrega das flautas. Amigos, esse aqui é o meu amigo Zacarias Zoca. Ele tem o dom da música, toca muito bem teclado. E ele tinha algumas poucas flautas que ele usava para ensinar quem ele conseguia. Mas Deus viu que a vida dele estava muito tranquila e através de vocês enviou mais 70 flautas para ensinar a mais 70 crianças. Muito obrigado, essa é a nossa maneira de agradecer e daqui a pouco eu vou ensinar ao Zoca o que significa você era feliz e não sabia. Um abraço a todos. Um outro amigo disse: pastor, aqui é uma outra história. Eu estava visitando e passei em frente a essa igreja adventista. Essa aqui é uma igreja adventista num bairro chamado Belém. Alguém doou um valor, eles conseguiram levantar apenas as paredes, essa é a porta da igreja, e não tem telhado. E eu estava passando por ali, vi a igreja, comecei a tirar fotos, e um grupo de senhoras disse assim: olha, você está tirando foto da nossa igreja? Eu disse assim: eu sou pastor da igreja adventista, estou vindo do Brasil, estou fazendo um evangelismo aí na igreja de Matageia, e estou aqui agora. E elas disseram: olha, você quer conhecer nossa igreja? E elas abriram a igreja, eles fizeram esses bancos, esse telhado com madeira para cobrir um pouco do sol. E eu pensei, falta tão pouco para eles cobrirem. E consegui um recurso e conseguimos cobrir a igreja. E eu fui dizer para a igreja como era a doação. A família doou o dinheiro para eles cobrirem, colocarem o telhado, com 3 mil reais. 3 mil reais. Deu para cobrir a igreja e fazer o piso da igreja. 3 mil reais. E quando eu fui levar a notícia para a igreja, o ancião disse assim: pastor, antes do senhor dar a notícia, o coral jovem vai cantar. Esse aqui é o coral jovem da igreja de Belém. Veja que coisa extraordinária. E algumas semanas depois eles me mandaram essa foto. O primeiro culto deles com a igreja coberta e com o piso da igreja. Um outro amigo disse assim: pastor, o meu recurso, 15 mil reais, eu queria que você comprasse todo de Bíblias. Bíblia é um artigo de luxo em Moçambique. Eu conheci vários pastores que disseram: pastor, eu tenho 300 membros no distrito e só tem uma Bíblia que é a minha, ninguém mais tem Bíblia. A Bíblia vem de fora e custa em média o valor do salário mínimo, mas a maioria não ganha o salário mínimo. E nós fomos na sociedade bíblica, eles não tinham, essa é a sociedade bíblica da cidade de Beira, eles não tinham Bíblias, nós tivemos que ir na capital, 16 horas de viagem, eles não recebiam o valor em dólar, nós tivemos que trocar por metical, mas o governo proibiu que estrangeiros trocassem dólar para tentar baixar a inflação. Tivemos que ir eles chamam de mercado paralelo, em alguns muçulmanos, para trocar o valor, um lugar perigosíssimo, mas conseguimos. Eles têm, como eu disse, 48 dialetos, a maioria das Bíblias nós compramos nesses dialetos, porque muitas pessoas, a língua oficial é o português de Portugal, mas apenas 30% falam português, 70% falam algum dialeto. E as sociedades bíblicas já traduziram para vários dialetos, e nós distribuímos,
E alguns meses depois, os pastores levaram para todo o país. Eu recebi essa foto do pastor Zangão, esse que está agachado aí, o pastor Zangão. 22 anos de ministério. E disse: pastor, eu fiz um evangelismo, batizei 16 pessoas. E pela primeira vez em 22 anos, eu pude entregar uma Bíblia para cada pessoa que foi batizada. Uma coisa tão simples para a gente aqui. Mas em 22 anos, era a primeira vez que ele entregava uma Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa linda para vocês. É por isso que eu sou tão apaixonado pelo que nós fazemos como igreja. Talvez você nunca tenha ido a Moçambique. Talvez você nunca tenha ido à África. Mas a lição da Escola Sabatina nesse trimestre, ela tem um mapa. E esse mapa diz que nós vamos enviar recursos esse trimestre para a Índia. Há 3 trimestres atrás, estava escrito: esse recurso vai ser usado para comprar Bíblias em Moçambique. Então talvez você nunca tenha ido a Moçambique, mas há 3 trimestres atrás você foi a Moçambique. Essa é a beleza de fazer parte de uma família. Essa é a beleza de fazer parte de um povo que não está preocupado apenas com a igreja local, mas com a família ao redor do mundo. Conclusão. Algumas coisas que eu aprendi com eles. Quando eu retornei, eu não chorava. Quando eu ia nas casas, eu não chorava. Eles não precisavam de lágrimas. Eu tocava flauta, brincava, abraçava as pessoas. Mas eu confesso que quando eu retornei, eu passei uma noite inteira no aeroporto de Joanesburgo esperando o voo para São Paulo. E eu não aguentei, passei a noite chorando. Meu Deus, o que é que vai ser dessas pessoas? E quando a comida acabar? E eu passei a noite chorando e reclamando e aflito. E de madrugada, no frio do aeroporto, Deus se aproximou de mim e disse assim: Josanã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já estava na África antes de você chegar lá. Você não tem como resolver, você não tem como levar o peso nas tuas costas. Então continua dando o teu melhor, continua fazendo o teu melhor, que eu vou voltar e eu vou resolver o problema deles. Algumas coisas que eu aprendi com eles. Primeiro, é possível viver com alegria de maneira mais simples. Eu confesso que eu fui para a África imaginando encontrar pessoas reclamando da vida, pedindo a morte, e eu nunca vi tanta alegria junta no mesmo lugar. Nunca, nunca. Eu nunca vi uma igreja cantar com tanta vibração, eu nunca vi uma igreja cantar com tanta alegria, eu nunca vi as pessoas se levantarem para louvar com tanta força, e eu comecei a perceber, é possível viver com alegria de maneira mais simples? Talvez. Não é o que nos falta que está tirando a nossa alegria, é o excesso do que temos. É o excesso do que temos. Segunda coisa que eu aprendi com eles: viver de maneira mais simples me leva a ter o foco correto da vida. Eu não quero ferir ninguém, não estou dando recado para ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eles têm tão pouco que eles têm um foco. O foco é ir para o céu. Acabou. O foco é ir para o céu. Às vezes nós estamos dando tanto para os nossos filhos, e talvez os nossos filhos tenham mais vontade de ir para a Disney do que para o céu. Então nós deveríamos começar a repensar a nossa vida e dizer: meu Deus, será que não é o excesso do que eu tenho que está me tirando o foco? Será que não é o excesso do que eu tenho que está me fazendo sair de casa sem buscar a Deus pela manhã? Será que não é o excesso do que eu tenho que está me fazendo sair de casa sem fazer o culto familiar? Será que uma maneira mais simples de viver não me ajudaria a ter o foco correto? E o foco correto, vamos estudar essa semana, só é um: preparar a minha família para o céu que está chegando. Terceira coisa que eu aprendi com eles: o céu é a solução definitiva. Eu entregava comida, as pessoas me abraçavam e agradeciam, mas quando eu entregava Bíblia, as pessoas choravam, eu não entendia. Eu entregava comida, as pessoas me abraçavam, agradeciam, mas quando eu entregava Bíblia, as pessoas acabavam de chorar. Eu levei um inário com partitura e eu doei o inário com partitura para a igreja. Ninguém tem um inário com partitura na igreja, ninguém. Quando eles pegaram o inário com partitura, começaram a pular: nós temos um inário com partitura, nós temos um inário com partitura. E eu perguntei para o senhor: eu não estou entendendo nada. Eu entrego comida, as pessoas agradecem. Eu entrego Bíblia, as pessoas choram. Eu pensava que iam chorar com comida, estão com fome. Ele disse: pastor, deixa eu lhe explicar. Nós agradecemos a comida, mas ela vai acabar. Uma hora a comida vai acabar. Mas o que a Bíblia nos promete é eterno. É por isso que quando a gente pega a Bíblia, a gente chora. Porque a Bíblia nos oferece uma coisa que não vai acabar quando a comida acabar. Há uma verdadeira epidemia de AIDS em crianças em Moçambique. E ele disse assim: milhares de médicos estão deixando tudo
para vir cuidar das crianças aqui. Nós agradecemos, mas não tem um médico no mundo que consiga arrancar essa doença da criança. Mas quando Jesus voltar, Ele vai tirar toda a enfermidade. É por isso que a Bíblia nos emociona, porque o céu é a solução definitiva para os nossos problemas. Quarta coisa, eles têm tanta vontade do céu, que eles só pensam em uma coisa: pregar o Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa. Questione a sua vontade de ir para o céu, se você não tem desejo e ânimo de levar o Evangelho para as pessoas, porque as duas coisas estão intimamente ligadas. Eu aprendi isso com eles. Quanto mais desejo eu tenho de ir para o céu, mais desejo eu tenho vontade de entregar um livro missionário, de oferecer um estudo bíblico, de convidar alguém para a igreja. A vontade deles de ir para o céu é tão grandiosa que eles só pensam em uma coisa: levar o Evangelho, levar o Evangelho, levar o Evangelho. Para vocês terem uma ideia, eu levei camisas da igreja, eles são apaixonados por essas camisas de Caleb, de jovens. E eu disse assim: olha, eu quero sortear um dia para cada pessoa da igreja. E o ancião disse: não, pastor, assim a gente não funciona aqui não, a gente vai sortear para os convidados. Então quem trouxer mais convidados é que vai participar do sorteio. Porque eles só pensam nisso: o que é que eu posso fazer para trazer mais pessoas para a causa de Deus, pela vontade que eles têm de que Jesus volte logo. Quinto, onde você não vai, através da igreja, da sua fidelidade, os recursos chegam. E esse trimestre, o seu recurso vai chegar na Índia. E talvez você nunca foi à Índia, mas o recurso que Deus colocou nas tuas mãos vai à Índia. E essa é a beleza: você vai chegar no céu e vai encontrar pessoas da Índia que você nunca conheceu, que vão estar lá porque as suas ofertas foram usadas para construir uma igreja, para terminar um internato. Deus seja louvado por isso. E por fim, sempre que eu conto essa história, alguém me diz: pastor, quando o senhor for novamente, eu quero ir. E eu digo o seguinte: olha, você não precisa de 18 horas para chegar em uma África. Você não precisa de 18 horas de voo. Pega R$20, chama um Uber e diz assim: me leve numa África, porque toda cidade desse país tem uma África. Toda cidade desse país tem uma África. Às vezes nós somos tocados profundamente pela África do outro lado do oceano, mas já não somos tocados pela África do outro lado da cidade. E toda cidade desse país tem casas como as que eu vi lá, tem pessoas passando pelo que eu vi passando lá, em maior ou menor medida. Então, não espere ir à África para mudar e marcar a vida de alguém, porque eu sei que perto de você, em algum bairro, há uma África, há pessoas que passam por isso. Então, levante-se e diga: eu quero estar disposto a isso. Hoje, eu quero convidá-los, primeiro convite da semana: Senhor, eu quero ser firme, constante e abundante, como essas pessoas são, como esses nossos irmãos são. Eu não sou ainda, me perdoa, mas eu quero ser. E eu quero que essa semana seja um marco na minha vida, um recomeço na minha vida, para que eu tenha essa segurança em Deus e que Deus pode me fazer firme, constante e abundante pela causa. E a melhor maneira de declarar isso é o batismo. É por isso que hoje o José vai entrar com o pastor Márcio no batistério. José está dizendo: eu quero começar a minha caminhada. Eu quero começar ao lado de Cristo. Eu quero declarar publicamente o que eu sinto por Ele. José, seja bem-vindo. O pastor Márcio me contou sua bonita história de como você conheceu, de quanto você gosta de estudar, de se firmar na palavra. E você agora vai fazer parte de uma família que tem esse chamado de usar os dons que tem para levar para outras pessoas. Pastor Márcio. Nós estamos felizes nesse sábado pela manhã por esse privilégio de estar aqui com o José. E eu gostaria de, antes de mais nada, convidar aqui o Atilibre, convidar aqui também os familiares, para que estejam bem mais próximos, para que possam acompanhar a decisão e a entrega do José. Eu conheci o José no meio do ano. Eu recebi a ligação do Atilibre, e o Atilibre disse assim: pastor, no início desse ano, eu recebi um pedido de uma família especial aqui da igreja. E essa família me pediu para que eu estudasse a Bíblia com o José. E a família está aqui na frente. O José namora com a Dani. E a irmã ali solicitou
para que o Atilibre acompanhasse essa decisão e desse estudos bíblicos para o José. E veio, deixa eu só pedir para vocês se aproximarem um pouquinho, para que essas pessoas possam ter também, se agrupe um pouquinho mais, só para que a gente possa... Beth, vem para cá sim, Beth, ajuda aqui. Isso, vem aqui assim no cantinho. E no momento então que ele começou a receber os estudos bíblicos, surgiu a pandemia. E agora, queridos, como é que continuariam a dar estudos bíblicos diante de uma pandemia? E aí, o Atilibre conhece um pouquinho das redes sociais, porque trabalha, e aí então o José, ele aceitou continuar os estudos bíblicos via WhatsApp. E os estudos bíblicos continuaram, e José foi mostrando interesse pela palavra de Deus, foi tomando a decisão, e eu tive o privilégio de ir à casa do José no meio do ano. Já estava bem frio, um dia de bastante chuva, e a minha surpresa, eu encontrei um José que é bem parecido com o José da Bíblia. O José da Bíblia é um José íntegro, um José que tem virtudes, caráter. E o José que eu encontrei ali naquela casa é um José justamente assim. É uma adolescente que tem 17 anos, mas é um homem de Deus. E ele conheceu a mensagem adventista alguns anos atrás. A origem da família é evangélica, mas ao questionar algumas verdades da palavra de Deus, eles acabaram conhecendo a mensagem adventista, tiveram um contato com a igreja, e depois então José também teve um contato com a escola adventista. Ele é aluno do IACS do 3º ano, e aí conheceu a namorada, e desse namoro está aqui a entrega e a decisão do José. E eu oro a Deus para que o José continue firme, porque o nosso José, ele é um José moderno, eu poderia dizer assim. Eu perguntei para ele, pastor, enquanto o senhor estava contando a história ali do namoro, eu perguntei assim: José, tu pediu também para namorar e teve todo esse ritual? Ele não veio à igreja, mas tem todo o ritual da família, então a família participa junto do namoro. Eu perguntei, mas essa foi a sua primeira namorada? Ele falou, não. Ele falou assim, pastor, essa é a primeira namorada séria, né? Mas é um rapaz que procurou a família e tem um relacionamento dentro de casa, e além de ser interessado na namorada, também interessado em Jesus. E eu tenho a certeza de que nessa manhã de sábado, o seu nome, José, ele está sendo colocado no livro da vida. E eu gostaria que essa igreja, que os nossos irmãos, aqueles que estão acompanhando, continuassem orando por ti. E eu tenho um abraço que eu quero transmitir nesse momento, que é da professora Thelma, que não se encontra aqui, mas ela disse assim, que ela está muito feliz pela sua decisão. E eu perguntei para o José quem era a Thelma. Ele falou assim, foi a primeira professora, uma das professoras que mais me abraçou. E a gente tem uma ligação muito forte. Então sinta-se abraçado pela Thelma. E eu gostaria de convidar a igreja para que vocês orassem pelo José, que no meio dessa pandemia alguém recebeu estudos bíblicos via WhatsApp, e nesse momento nós estamos selando e celebrando a decisão do José. E é por isso que, como um ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dá um abraço nessa turma. Deus seja louvado. É isso que nos move. É isso que nos alegra, ver vidas como a do José. Eu quero terminar hoje com um convite a você. Eu quero convidar aquelas pessoas que, ao ouvir tudo que você ouviu essa manhã, querem dizer, Santo Deus, me ajuda, que essa semana realmente marque a minha vida.
que eu realmente tome decisões que me levem a ser um pouco do que eu vi dessa igreja, desse povo, que eu confirme minha decisão de estar firme ao teu lado, de ser firme, abundante, constante. Nós vamos cantar uma música nesse momento, número 91 do nosso inário, uma música belíssima, que é um convite para colocar Jesus como o primeiro e o melhor de sua vida. Se você tem o desejo de dizer, Santo Deus, essa é a minha decisão, é isso que eu quero, seja através da entrega para o batismo. Durante a semana nós vamos ter batismos aqui às noites. Se você quer tomar essa decisão, pode procurar um ancião da igreja ou o pastor Márcio. Mas se o seu desejo é, já sou batizado, mas quero ser firme no Senhor, ao cantarmos, coloque-se em pé e nós vamos orar. Jesus é melhor, sim, ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que me... Precisamos lembrar, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravos. Cante com convicção agora, dizendo: mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Cante com convicção. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro. Declare. Cante mais forte. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte. Quem vai a Ele jamais continuará com sede. Vinho do bem, verdade. Mas precisamos lembrar de vez em quando: um rei com poder nas mãos, mas do mal. Declare com convicção agora. Quem sabe erga a sua mão e diga: mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por essa história que mais uma vez toca o nosso coração. Muito obrigado por essas vidas que nos inspiram. Mas esse é o momento que nós precisamos dizer também: Senhor, é assim que eu quero viver. Estou cansado de uma vida cristã medíocre, estou cansado de priorizar coisas apenas dessa terra. Eu quero me entregar completamente ao Senhor, meu tudo, completamente. Eu imagino que há pessoas aqui que estão tomando a decisão, ou confirmando a decisão pelo batismo. Eu te peço que confirme essa decisão e que essa semana
elas possam, assim como José foi hoje, serem também batizadas. Há pessoas que estão em casa e também os que estão aqui, que estão se colocando em pé, dizendo: Santo Deus, eu já fui batizado, mas eu não estou feliz com a minha vida espiritual, eu quero sentir isso, essa intensa alegria de ser cristão e de viver ao teu lado, de abrir a boca e louvar que o meu Deus está vivo, é poderoso e atuante em mim. Então, que essa semana, tudo que vamos ouvir na tua palavra nos confirme, e que ao final da semana sejamos cristãos melhores, mais íntegros, mais parecidos contigo. Nos dá um restante de sábado feliz e abençoado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.